Meu nome é Ana Clara Mendes. Tenho 27 anos, e se você está ouvindo isso, talvez esteja buscando respostas sobre fracasso, recomeço e a estranha sensação de ser invisível dentro da própria casa. Seja bem-vindo à minha história. História de como eu precisei perder absolutamente tudo, até mesmo minha dignidade, para entender o verdadeiro valor de reconstruir a vida tijolo por tijolo. Tudo começou numa manhã nublada de sexta-feira. Era para ser um dia comum, mas não foi. Lembro perfeitamente do cheiro do café recém-passado, do som da televisão na sala, do relógio de parede marcando 6h14 e principalmente do silêncio incômodo entre meus pais, que já começava a me deixar inquieta antes mesmo do primeiro gole. Eu cresci sendo aquela filha nota 8. Não era brilhante como minha irmã mais velha, Mariana, que fazia questão de exibir medalhas de ouro e certificados de honra ao mérito em todas as paredes do nosso apartamento, nem o caçula genial que tocava 3 instrumentos e falava inglês fluente aos 12 anos. Eu era apenas Ana, a responsável, a que sabia ouvir, a que arrumava a cozinha sem ser mandada, a que lembrava de pagar as contas para os pais quando esqueciam. Nada disso, claro, era motivo de orgulho, pelo menos não na minha família. Naquele dia, acordei, sentindo um nó no estômago, mas fui preparar o café como sempre. Foi quando ouvi, sem querer, a conversa que mudaria tudo. Minha mãe estava sentada à mesa, folha de papel na mão. Meu pai, debruçado sobre a bancada, semblante cansado. Tem certeza disso, Maurício? Não seria melhor investir logo na Mariana? A Ana sempre foi esforçada, mas não é para grandes coisas. Eu congelei. Não sabia se entrava na cozinha ou se voltava para o quarto. Não sabia se gritava, chorava ou fingia que não era comigo. A voz do meu pai veio abafada, mas cortante. A gente precisa fazer escolhas, Lúcia. Faculdade particular não é para quem só faz o básico. A Ana tem que entender. A vida não é justa mesmo. Ali, entre o cheiro amargo do café e o tilintar das xícaras, eu descobri duas verdades. Primeiro, eu não era o orgulho da família. Segundo, ninguém nunca viria me resgatar. Engoli as lágrimas, fechei a porta do meu quarto devagar e, pela primeira vez na vida, desejei desaparecer. Nas semanas seguintes, tentei fingir que nada havia mudado. Continuei arrumando a casa, levando os boletos para pagar, tirando minhas notas médias na faculdade pública, enquanto Mariana desfilava pela casa vestindo o jaleco branco da universidade privada, bancada pelo dinheiro dos meus pais. Minha rotina virou uma espécie de punição silenciosa. Eu não pedia nada, não reclamava, não causava problemas. A única coisa que eu fazia era escrever. Em um caderno de capa azul, todas as noites, eu registrava as pequenas humilhações do dia. Uma piada do meu irmão sobre minha roupa batida. Um olhar de decepção da minha mãe ao ver meu nome na chamada de uma matéria que ela considerava fácil demais. O silêncio do meu pai ao saber que consegui um estágio menorzinho numa papelaria do centro. Foi nesse caderno que escrevi a frase que mudou meu destino. Se não sou importante para eles, preciso ser importante para mim. E foi assim que começou minha contagem regressiva para mudar a minha própria história. Faltavam exatos 1000 dias para o meu aniversário de 30 anos. Eu ainda não sabia o que queria fazer da vida, mas sabia o que não queria mais sentir: invisibilidade, insignificância, medo. Fiz uma promessa para mim mesma. Antes de completar 30 anos, eu seria a protagonista da minha própria vida. Mas prometer é fácil. Difícil é começar quando você só conhece o fracasso, quando cada conquista parece pequena demais para ser notada. Eu precisava de um plano, mesmo sem saber por onde começar. Então, fiz o que sabia. Coloquei metas pequenas. Meta 1: passar no concurso de estágio de uma editora. Meta 2: juntar dinheiro suficiente para sair de casa. Meta 3: escrever um livro, nem que fosse só para mim. Nos dias seguintes, minha rotina mudou. Passei a estudar para o concurso da editora durante a madrugada. No café da manhã, enquanto minha mãe elogiava os feitos da Mariana, eu pensava no que escreveria naquela noite no caderno azul. O tempo passou, devagar, mas passou. Eu fui aprovada no estágio, quase sem acreditar.
Comemorei sozinha, tomando um refrigerante genérico sentada no ponto de ônibus. Foi nesse dia, olhando o céu cinza de São Paulo, que entendi. Ninguém jamais bateria palmas para mim, então eu mesma teria que ser meu próprio aplauso. Mas a vida, claro, nunca deixa barato para quem ousa querer mais. Pouco depois de começar na editora, a crise econômica apertou, cortes em todos os setores. O RH me chamou para conversar. Ana, você é ótima, mas precisamos priorizar quem está aqui há mais tempo. Fui demitida antes mesmo de esquentar minha mesa. Voltei para casa, chorei no banheiro para ninguém ver. Foi aí que minha mãe entrou no quarto e, sem nem olhar para mim, disse: Você não tem sorte mesmo, né, Ana? Naquele momento, o caderno azul quase rasgou de tanto que apertei a caneta. Foi ali, entre lágrimas e raiva, que decidi que ninguém mais ia decidir por mim. Era hora de construir meu próprio caminho, nem que eu precisasse começar de novo, do zero. Talvez você já tenha sentido algo parecido, a sensação de ser subestimado até dentro da própria casa. Se sim, fica comigo nessa jornada. Quem sabe, juntos, a gente aprende como se reerguer mesmo quando ninguém espera nada da gente. Se essa história está te tocando de alguma forma, já aproveita e se inscreve no canal para não perder o próximo capítulo dessa virada. O que ninguém te conta sobre recomeçar do zero é que, na prática, é menos sobre virar a página e mais sobre aprender a ler de novo, letra por letra, os capítulos que o mundo já escreveu para você. Naquele momento, quando fui demitida da editora e recebi o comentário frio da minha mãe, uma parte de mim sentiu vontade de sumir, de aceitar que talvez aquele era meu destino mesmo. Mas havia uma faísca, teimosa, silenciosa, que me fez abrir o caderno azul mais uma vez e escrever, entre soluços: Se tudo que tenho é fracasso, então vou fracassar em direção ao meu próprio sonho. Eu ainda não sabia qual era. Esse sonho. Só sabia que precisava fugir do papel de figurante da minha própria vida. Comecei a buscar por empregos, qualquer coisa, desde que me permitisse guardar dinheiro e alimentar aquela ideia absurda de independência. Foi assim que parei numa pequena loja de informática na Vila Mariana. Não era nada glamuroso. Balcão antigo, computadores lentos, cheiro de tinta de impressora misturado com mofo. Mas o dono, seu Silvio, me deu uma chance porque, segundo ele, ninguém aguenta esse trabalho se não tiver fome de verdade. Era, de novo, só um estágio. Eu passava horas ajeitando cabos, limpando teclados, fazendo planilhas de orçamento e tentando não me abater quando via as mensagens da Mariana no grupo da família, postando fotos no laboratório ultramoderno da universidade particular. Aba, diferença é que, dessa vez, eu sentia que, mesmo devagar, estava caminhando. Cada real guardado no envelope escondido dentro do guarda-roupa era uma pequena vitória. Não contei a ninguém. Seria só mais motivo para a piada. Nesses dias, comecei a perceber o quanto minha relação com a família havia mudado. Meu irmão caçula, Gabriel, raramente falava comigo. Mariana parecia cada vez mais distante, como se eu tivesse me tornado um lembrete incômodo do que ela não queria ser. Meus pais seguiam sua rotina. Meu pai sempre reclamando do trânsito, minha mãe elogiando qualquer coisa que Mariana fazia, desde publicar um artigo científico até escolher um novo esmalte para as unhas. No fundo, o silêncio doía. Mas, talvez pela primeira vez, eu estava conseguindo usar isso como combustível. Na loja de informática, um cliente chamado Otávio começou a frequentar quase toda semana. Ele era um senhor magro, de cabelos grisalhos e olhar cansado, sempre carregando um notebook antigo debaixo do braço. Um dia, depois de resolver um problema simples, ele ficou conversando comigo na porta da loja, perguntando sobre o que eu gostava de fazer além de trabalhar ali. Não sei porquê, mas desabafei. Falei da faculdade, da demissão, dos sonhos engavetados e, principalmente, do caderno azul. Otávio me ouviu em silêncio. Quando terminei, sorriu e disse: Já pensou em transformar essas histórias em algo maior? Tem muita gente que precisa ouvir que fracassar não é o fim. Às vezes é só o começo de um capítulo mais interessante. Naquela noite, voltei para casa pensando nas palavras dele. Pela primeira vez, considerei a ideia de compartilhar minhas experiências com outras pessoas. Não como desabafo, mas como ponte para quem também se sentia invisível.
Comecei pequeno, como tudo na minha vida. Criei um blog, Notas do Quarto Azul, usando um template gratuito e escrevendo posts simples sobre os bastidores do fracasso. Perder empregos, falhar em entrevistas, ser ignorada até por quem dizia me amar. No começo, ninguém lia. Literalmente ninguém. Nenhum comentário, nenhum compartilhamento. Só eu mesma e o contador de visitas parado no zero. Mesmo assim, continuei. Uma noite, publiquei um texto chamado Como Sobreviver à Comparação Diária, inspirado por mais um jantar em que meus pais passaram 20 minutos elogiando Mariana e me perguntando: quando é que você vai dar orgulho, Ana? O texto era cru, honesto, cheio de erros de digitação, mas era verdadeiro. No dia seguinte, ao abrir o blog, encontrei meu primeiro comentário. Era de uma garota chamada Luísa. Achei teu texto por acaso. Chorei lendo. Obrigada por escrever o que eu nunca consegui falar para ninguém. Naquele instante, entendi que talvez o caminho não fosse sobre brilhar mais que minha irmã, mas sobre encontrar minha própria luz, ainda que pequena. Escrever virou rotina. Depois do expediente na loja, passava horas contando histórias, fracassos, pequenas vitórias, dúvidas, tudo sem filtro. O blog começou a crescer, devagar. 10 visitas viraram 50, depois 100. De repente, recebi um e-mail de uma editora independente convidando para participar de uma coletânea de textos sobre resiliência feminina. Não era nada grandioso, mas era a primeira vez que alguém me enxergava para além do papel de Ana a Esforçada. Contei para seu Silvio, que ficou mais empolgado do que eu. Vai fundo, menina. Só não esquece de voltar para a loja. Se ficar famosa, hein? Mas para a minha família, claro. Isso não era notícia. Nem cheguei a comentar. Nessa época, algo inesperado aconteceu. Comecei a ganhar um dinheirinho com o blog. Empresas pequenas procuraram para fazer publi editoriais e leitores passaram a me apoiar com doações em plataformas de financiamento coletivo. Era pouco, mas era meu, fruto de algo que ninguém nunca valorizou em casa. Com o tempo, o blog Notas do Quarto Azul virou um pequeno ponto de encontro virtual para gente como eu. Pessoas cansadas de serem apenas esforçadas, que queriam ser vistas, ouvidas, reconhecidas, nem que fosse só por uma minoria. Meu círculo de amizades mudou também. Luísa, a garota do primeiro comentário, virou amiga de verdade. Dividia comigo angústias, sonhos e, principalmente, o medo de nunca ser suficiente para ninguém. A gente trocava áudios enormes, conversando sobre ansiedade, sobre a pressão de corresponder às expectativas dos outros, sobre o desejo quase secreto de sumir e recomeçar em algum lugar onde ninguém soubesse nosso nome. Foi numa dessas conversas que Luísa me fez uma proposta corajosa. Vamos fazer um encontro presencial? Sei lá, algo pequeno. Quem sabe tem mais gente por aí querendo sair do quarto azul. A ideia parecia improvável, mas não impossível. Marcamos o primeiro encontro num café no centro de São Paulo. Esperávamos no máximo 4 ou 5 pessoas. No dia, apareceram 12. Foram 3 horas de conversa, desabafos, lágrimas, risadas. Quando me despedi, voltei para casa sentindo uma leveza que não sentia há anos. Pela primeira vez, não importava se meus pais iriam notar ou não. Eu tinha encontrado gente que enxergava valor na minha presença, não pelo que eu podia fazer por eles, mas pelo que eu era de verdade. As semanas se transformaram em meses. O blog virou canal no YouTube, depois perfil no Instagram, depois grupo no Telegram. A comunidade crescia, assim como a sensação de pertencimento. Foi nesse período que recebi uma mensagem inesperada de Mariana. Vi seu vídeo novo, Ana. Não sabia que você passava por tudo isso. Só queria dizer que admiro sua coragem de falar. Fiquei paralisada. Minha irmã, pela primeira vez, reconhecendo algo que eu fiz, não sabia se respondia, se chorava, se comemorava em silêncio. No fim, só escrevi. Obrigada, Mari. Talvez um dia eu te conte tudo o que não coube nos vídeos. O tempo foi mostrando que, mesmo lenta, minha trajetória estava mudando. Com a renda do blog e do canal, consegui finalmente juntar o dinheiro necessário para alugar um pequeno apartamento. Um estúdio de 25 metros quadrados na Santa Cecília, com paredes finas, móveis antigos e uma janela que dava para o poente.
Dia da mudança. Empacotei tudo em poucas caixas. Livros, o caderno azul, 2 mudas de roupa, um notebook antigo. Meus pais não ofereceram ajuda. Mariana mandou um boa sorte. Gabriel, um emoji de foguete no WhatsApp. Entrei sozinha no novo apartamento. Sentei no chão, entre caixas, e olhei para a janela. Pela primeira vez, não havia silêncio, só uma estranha, deliciosa sensação de liberdade. Ali, naquele chão frio, fiz outra promessa. Nunca mais deixaria que o fracasso dos outros determinasse o valor da minha história. Eu não sabia, mas estava prestes a enfrentar o maior desafio da minha vida, um confronto que colocaria à prova tudo o que eu acreditava sobre mim, minha família e o significado de sucesso. A liberdade tem um gosto agridoce, e só quem já dormiu ouvindo os sons da própria respiração ecoando em paredes vazias sabe o quanto ela pode ser solitária. No começo, minha vida no apartamento novo era silenciosa, quase incômoda. Mas eu estava determinada a transformar aquele silêncio em uma voz. Meu blog e meu canal cresciam, mas, mais do que números, o que me dava esperança eram as mensagens anônimas, os depoimentos sinceros que chegavam diariamente. Gente contando que chorou ouvindo meus relatos, que tomou coragem para sair de uma relação tóxica, que decidiu investir em um sonho antigo. Parecia que, finalmente, a invisibilidade estava dando lugar ao reconhecimento, mesmo que fosse de desconhecidos. Eu seguia firme. Trabalhava durante o dia, escrevia à noite, gravava vídeos nos fins de semana, fazia lives com outros criadores que falavam de saúde mental, autoestima, recomeços. De vez em quando, dava uma espiada nas redes sociais da família, só para ver se alguém notava minha ausência. Mariana estava terminando a residência em medicina e postando fotos sorrindo no hospital. Gabriel se preparava para um intercâmbio. Meus pais postavam selfies em churrascos de domingo, sempre ao redor da mesa enorme onde, por anos, ocupei a cadeira do canto. Às vezes, a saudade doía. Mas era uma dor suportável, o preço de ser finalmente autora da minha própria história. Foi então que tudo mudou. Naquele mês, fui surpreendida por um convite inesperado. Meu canal foi indicado para uma premiação de conteúdo digital voltado para a saúde emocional. O evento seria em um teatro famoso da cidade. Fui convidada para palestrar ao lado de nomes que eu acompanhava há anos. Quando recebi o e-mail oficial, quase caí da cadeira. Eu, Ana Clara, a nota 8, invisível dentro de casa, agora recebendo convite para falar sobre superação para centenas de pessoas. Passei a semana inteira ensaiando cada palavra. Não dormia, não comia direito, sonhava acordada com a possibilidade de finalmente mostrar à família que eu era alguém. Mesmo assim, hesitei antes de contar. Meu impulso inicial foi guardar para mim, como sempre fiz. Mas Luísa, minha amiga, insistiu. Você precisa contar para eles, Ana. Eles têm que saber. Essa é a sua hora. Respirei fundo e mandei uma mensagem no grupo da família. Oi, pessoal! Fui convidada para palestrar em um evento importante sobre saúde emocional. Vai ser no sábado. Se puderem ir, ficaria muito feliz. As respostas vieram em ondas frias. Meu pai mandou um parabéns. Filha, mas tenho reunião. Minha mãe nem respondeu. Mariana deixou um emoji de palminha. Gabriel visualizou e sumiu. Engoli o desapontamento. Não era novidade, mas doía. Prometi para mim mesma que não deixaria aquilo me afetar. Só que afetou. Passei os dias seguintes em piloto automático, indo trabalhar, escrevendo, gravando, como se nada estivesse acontecendo. Só Luísa parecia realmente animada. Chegou o grande dia. Vesti meu melhor vestido. Nada muito chamativo, mas confortável o bastante para segurar minhas mãos trêmulas. Peguei o metrô, repassando mentalmente o roteiro da palestra. Quando cheguei ao teatro, fiquei deslumbrada com as luzes, o burburinho, os rostos atentos. Gente de todos os tipos. Ali, ninguém sabia da minha história completa. Ninguém precisava saber das humilhações, do silêncio, das comparações. Eu era só Ana, escritora, criadora de conteúdo, alguém com algo a dizer. Entrei no palco tremendo, mas segura. Contei minha história sem filtros, do caderno azul ao blog, das pequenas derrotas às vitórias improváveis.
Contei sobre a solidão de ser a filha mediana, sobre como as palavras podem ferir mais do que o silêncio, sobre como só a gente pode decidir o próprio valor. Quando terminei, o teatro ficou em silêncio por alguns segundos. Então veio a salva de palmas. Senti as pernas bambear. Pela primeira vez, era eu no centro. Não porque alguém da minha família me colocou ali, mas porque eu lutei por isso. Ao final, fui abordada por várias pessoas querendo conversar, agradecer, compartilhar suas histórias. Uma mulher mais velha, com olhos marejados, disse: "Você me lembrou da minha filha. Queria ter escutado mais ela quando era jovem. Obrigada por me fazer pensar." Saí do teatro exausta, mas em paz. No metrô de volta, enviei uma foto do evento para o grupo da família, junto com a notícia: "Ganhei o prêmio de melhor palestra. Estou muito feliz." O grupo ficou em silêncio até a manhã seguinte, quando Mariana respondeu: "Parabéns, Ana. Você merece. Preciso te falar uma coisa depois." Achei estranho, mas não insisti. Só horas depois, enquanto eu lavava a louça, o telefone tocou. Era minha mãe. Atendi hesitante. "Oi, mãe." "Oi, Ana. Tudo bem? Vi as fotos que você mandou." "Sua irmã me mostrou. Você está bem? Está comendo direito?" "Estou bem, mãe. Foi uma noite importante para mim." "Fico feliz. Sua avó perguntou de você outro dia." Falei que estava bem, trabalhando, como sempre. A conversa foi morna, quase protocolar. Mas, naquele tom distante, senti uma pitada de orgulho disfarçado. Ela nunca soube demonstrar, mas estava tentando. No dia seguinte, Mariana me chamou para almoçar. Fomos a um restaurante pequeno, afastado do hospital onde ela trabalhava. Fiquei surpresa ao ver suas olheiras. Mariana sempre pareceu imune ao cansaço. "Preciso te pedir desculpas, Ana", disse ela logo de cara. Fiquei sem reação. Por anos, achei que ser a melhor era uma obrigação. Mas agora vejo que você sempre foi a mais corajosa da família. Sempre enfrentou tudo sozinha. Sinto muito por ter sido dura com você. E por ter deixado a mamãe e o papai te tratarem assim. Engoli em seco. Nunca imaginei ouvir aquilo. Eu também sinto muito, Mari, por não ter conseguido te contar antes o que eu sentia. Mas acho que, de algum jeito, tudo isso fez a gente chegar até aqui. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Queria ter metade da sua coragem. Saí daquele almoço com o coração leve, mas também inquieto. Era como se tudo estivesse mudando. Ou talvez como se finalmente as máscaras estivessem caindo. Porém, o destino não perdoa quem desafia o roteiro imposto. Naquela mesma semana, recebi a notícia de que a loja de informática fecharia as portas. Seu Silvio, o dono, não conseguiu mais manter o negócio em meio à crise. Fiquei sem trabalho, de novo. Só que dessa vez, não era a adolescente que chorava escondida no banheiro. Era a mulher que já tinha aprendido a transformar dor em texto, solidão em comunidade. Postei um vídeo contando a verdade, sem floreios. Perdi o emprego, de novo. Mas não perdi o que conquistei até aqui. Não importa se preciso recomeçar quantas vezes for. Agora, sei que não ando mais sozinha. O vídeo viralizou. Mais de 100 mil visualizações em 3 dias. Convites para parcerias começaram a chegar. Gente oferecendo ajuda, empresas pequenas querendo anunciar no canal, convites para lives, entrevistas, textos encomendados. Pela primeira vez, o que me fazia ser a Ana da nota 8 se transformava em força. Minha história de fracassos era, na verdade, uma história de resiliência. E foi justamente nesse momento, quando tudo parecia encaminhar para melhor, que recebi um e-mail inesperado. Uma grande plataforma de educação online queria transformar minhas histórias em um curso sobre superação, autoestima e escrita terapêutica. Era uma proposta profissional, com contrato, direitos autorais, divulgação nacional. Eu, Ana Clara, a invisível, agora era referência, mas a maior virada ainda estava por vir. Minha mãe apareceu no meu apartamento sem avisar, com os olhos inchados e um envelope nas mãos. "Ana, a casa foi colocada à venda. Seu pai ficou desempregado, não contou para ninguém. Estamos sem saída. Não sei o que fazer." Fiquei em silêncio. A mesma casa onde passei anos sendo invisível agora estava por um fio.
Minha família, antes tão preocupada em parecer perfeita, agora precisava de mim, a filha nota 8, a esforçada, a invisível. Naquele instante percebi. O roteiro da minha vida tinha mudado. O confronto não era mais sobre reconhecimento, mas sobre reescrever as relações, os afetos, os papéis. Era na minha chance de finalmente mostrar para mim mesma o quanto eu tinha mudado. Quando fechei a porta do meu apartamento naquela tarde, com minha mãe encolhida no sofá, os olhos vermelhos de tanto chorar, percebi que o papel da filha invisível havia sido rasgado para sempre. Não era mais sobre provar valor, competir com irmãos ou conquistar palmas que nunca vieram. Agora era sobre família e sobre responsabilidade. O roteiro tinha mudado e eu não fazia ideia de como terminaria, mas sabia que dessa vez ninguém sairia ileso. Minha mãe, sempre tão controlada, estava quebrada. A venda da casa era a última cartada. Meu pai, orgulhoso demais para pedir ajuda, trancado em silêncio. Meus irmãos sem saber o que fazer, Mariana sobrecarregada de plantões, Gabriel tentando resolver problemas de longe. Olhei para minha mãe e, apesar de tudo, senti compaixão. Fica aqui hoje, mãe. Jantamos juntas, depois pensamos no que fazer. Jantamos em silêncio, não havia julgamentos, só exaustão. Ela dormiu na minha cama. Fiquei acordada até tarde, deitada no colchão improvisado no chão, pensando em tudo que nos trouxe até ali. Cada porta batida, cada elogio negado, cada lágrima escondida. Pela primeira vez, entendi que todo mundo carrega uma dor secreta. Até mesmo aqueles que nos ferem. Na manhã seguinte, fiz café. Aquele mesmo cheiro de infância, agora misturado ao aroma de um novo tempo. Conversei com Mariana pelo telefone. Ela estava no hospital com a voz rouca de cansaço, mas se mostrou disposta a ajudar. A gente vai sair dessa, Ana. Só precisamos de um plano. E você sempre foi boa em planos, mesmo quando ninguém percebia. Resolvi ser prática. Peguei os cadernos, as anotações, os contatos que havia feito nos últimos meses com o canal, o blog, as parcerias. Montei uma planilha com o orçamento da família. Quanto faltava para evitar que perdessem tudo, quanto podíamos arrecadar, quanto cada um poderia contribuir. Liguei para Gabriel, expliquei a situação, ele ficou chocado, mas prometeu usar parte do dinheiro do intercâmbio para ajudar. Mariana doou suas economias do plantão extra. Eu fiz algo que nunca achei que faria. Abri uma vaquinha virtual. Gravei um vídeo sincero, expliquei a situação sem rodeios. Dessa vez, a protagonista precisa de ajuda. Em poucos dias, a vaquinha se espalhou pela rede. Pessoas que acompanhavam minha história do quarto azul começaram a doar, a compartilhar, a mandar mensagens de apoio. Gente que eu nunca vi na vida dizia: "Você me salvou quando eu estava no fundo do poço, agora deixa eu retribuir." Naquele mês, não só conseguimos evitar a venda da casa, como sobrou dinheiro para pagar contas atrasadas e recomeçar. O maior milagre, porém, foi invisível. Meu pai, orgulhoso, me ligou pela primeira vez para agradecer. "Filha, você salvou a família. Não sei como pedir desculpa por todos esses anos, mas obrigado." Ouvir isso doeu, mas também libertou. Pela primeira vez, senti que o peso dos silêncios havia sido dividido. Começamos a nos reunir mais. Jantares, cafés, reuniões por vídeo. Mariana, com olheiras, mas sorrindo de verdade. Gabriel, mais próximo, curioso pelas minhas histórias. Meus pais reaprendendo a rir juntos, mesmo que entre preocupações. Mas havia mais. O convite da plataforma de educação online ainda estava de pé. Assinei o contrato. Minhas histórias virariam um curso, com meu nome, minha voz, minha trajetória. A empresa queria gravar na minha casa, mostrar meu universo real. No começo hesitei. Sentia medo de expor demais, de parecer pretensiosa, mas, depois de tudo, entendi. Minha vulnerabilidade era minha força. O mundo precisava de histórias honestas, não de finais perfeitos. A gravação foi catártica. Falei das derrotas, das mágoas, das lições, que só quem erra aprende. Contei sobre a noite em que escrevi, chorando no caderno azul. Sobre o primeiro
comentário que mudou meu rumo, sobre o vazio do reconhecimento familiar e o preenchimento inesperado vindo de estranhos. Falei das cicatrizes, do orgulho tardio, da transformação da dor em ponte. Quando o curso foi ao ar, a repercussão me surpreendeu. Gente de todo o Brasil, de todas as idades, escrevia dizendo que encontrou força nos meus fracassos, não nas minhas vitórias. Descobri que, no fundo, somos todos sobreviventes da comparação, do medo de não sermos bons o suficiente. A plataforma me convidou para dar uma palestra ao vivo. Dessa vez, insisti para minha família ir. Mariana levou flores. Meu pai foi de terno, embaraçado, mas presente. Minha mãe sentou na primeira fila, mãos trêmulas no colo. No palco, olhei para eles antes de começar. Tudo que conquistei começou quando escrevi minha dor no caderno azul. Só hoje entendo que a gente não precisa de plateia para ser protagonista. Às vezes, basta um espelho, ou a coragem de dividir a dor com o mundo. Quando desci do palco, meu pai chorava. Minha mãe me abraçou forte. Mariana tirou uma selfie nossa, rindo, dizendo: "Finalmente, 3 irmãs. E um irmão, do mesmo lado." Na semana seguinte, recebi uma proposta de um grande grupo editorial. Um livro, meu nome na capa, história completa. Senti medo, claro, mas aceitei. Não escrevia mais apenas para mim. Escrevia para quem nunca foi o favorito da família, para quem cansou de esperar reconhecimento, para quem precisou fracassar 1000 vezes antes de acertar uma. Os meses passaram rápidos, o canal cresceu, o curso se consolidou, o livro saiu. Vi meu nome em vitrines de livrarias, ouvi minha história sendo debatida em podcasts, jornais, eventos, mas, no fundo, a maior conquista era íntima. Reconstruir as pontes familiares, sem ilusões, mas com respeito novo. Aprendi a olhar para meus pais com mais humanidade e para mim mesma com mais gentileza. Gabriel voltou do intercâmbio, diferente, mais maduro. Mariana reduziu plantões e passou a cuidar melhor de si. Meus pais, depois de tudo, venderam a casa antiga por vontade própria, para começar de novo em um apartamento menor. Menos para ostentar, mais para viver. Nas reuniões de domingo, entre risadas, sempre alguém lembra da filha invisível que virou referência. Eu sorrio, meio sem jeito, mas feliz por saber que minha história, imperfeita como é, inspira outras invisibilidades a ganharem voz. Certa noite, já tarde, abri o caderno azul pela última vez. Li cada página, cada dor, cada sonho secreto. Escrevi uma única frase no final. "Obrigada por nunca desistir, Ana." Fechei o caderno, coloquei na estante, ao lado do exemplar do meu livro. Pela primeira vez, senti orgulho pleno. Não do reconhecimento alheio, mas do caminho percorrido. Ainda tinha dúvidas, inseguranças, medos, todos temos. Mas agora sabia que não era mais refém deles. A noite caiu em São Paulo com suas luzes e ruídos. Deitei na cama, ouvindo meu próprio coração. Pela primeira vez, o silêncio não era vazio, era abrigo. Ali, no escuro, percebi. Quando a gente para de esperar aplauso, começa a ouvir a própria voz. E ela vale mais do que qualquer prêmio. Já faz algum tempo desde aquela noite em que fechei, pela última vez, o meu caderno azul. Desde então, muita coisa mudou por fora. Contratos, parcerias, números, livros publicados, convites para palestras, mas o que realmente mudou mesmo foi por dentro. Às vezes, quando estou em silêncio, tomando café na janela do novo apartamento dos meus pais ou escutando a risada do Gabriel nas reuniões de domingo, penso em como a vida é irônica. Tantas vezes eu implorei para ser notada, para ser escolhida, para que alguém, qualquer um, me dissesse "eu te vejo." E hoje entendo que o maior presente que a vida me deu foi justamente o caminho solitário. Foi preciso ser invisível para descobrir a potência de ser autora da minha própria existência. Se você ouviu até aqui, talvez também carregue marcas de batalhas silenciosas. Talvez já tenha sentido a dor de não ser reconhecido pelo que faz de melhor, ou a frustração de se comparar a alguém que parece sempre à frente. Talvez já tenha se perguntado, como eu me perguntei tantas vezes, será que vou conseguir sair desse papel de coadjuvante? Queria te contar, com a honestidade, de quem já errou muito. A dor não passa, mas a gente aprende a carregá-la com mais leveza.
Eu aprendi, por exemplo, que família não é sinônimo de aprovação. Às vezes, é só o cenário onde começamos a entender quem somos de verdade. Aprendi que sucesso não é só um troféu ou uma lista de conquistas para mostrar no Instagram. Sucesso, para mim, é dormir em paz, mesmo depois de um dia difícil, mesmo sem ter agradado ninguém além de mim mesma. Aprendi que o fracasso, na verdade, é uma escola para poucos. Os que não desistem, os que continuam tentando, tropeçando, errando, esses sim criam raízes mais fundas e crescem de um jeito que ninguém pode arrancar. E aprendi, principalmente, que ninguém pode escrever nossa história por nós. Nem nossos pais, nem nossos irmãos, nem o medo, nem a comparação. A caneta é sua, mesmo quando parece que tudo está fora de controle. Quando olho para trás, vejo que cada não que recebi foi uma seta me guiando para dentro, me obrigando a olhar minhas próprias sombras, minhas fraquezas, meus talentos esquecidos. E vejo com um pouco de compaixão aquela Ana do passado, chorando no banheiro, achando que nunca seria suficiente. Eu queria poder abraçar aquela menina e dizer: você já é suficiente, mesmo que ninguém enxergue. O mundo vai te mostrar caminhos estranhos, mas um dia você vai agradecer até pelas portas fechadas. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E eu não sou exceção. A comunidade que nasceu do Quarto Azul, as pessoas que confiaram em mim, que contaram suas histórias, que dividiram seus medos, foram e são o maior presente dessa trajetória. Quando me dei conta de que minha história servia de abrigo para outras pessoas, compreendi que até o fracasso tem propósito. Se existe alguma missão nisso tudo, é essa: mostrar que todos temos o direito de recomeçar, mesmo quando ninguém acredita, nem mesmo a gente. Hoje, meus pais enxergam meu valor, mas mais importante, eu enxergo meu valor. Mariana e Gabriel, cada um à sua maneira, encontraram seus próprios caminhos. A gente não é uma família perfeita, mas é uma família real, cheia de cicatrizes, de histórias, de reencontros. O orgulho que faltou lá atrás agora se traduz em respeito mútuo, em escuta, em presença. Aprendi a me perdoar pelos erros, pelas cobranças, por ter esperado tanto dos outros. E, acima de tudo, aprendi a me aplaudir sozinha. Hoje, não conto mais os dias. Conto as conquistas invisíveis, os cafés tomados em silêncio, os sorrisos que brotam quando menos espero. Se você chegou até aqui, quero te fazer um convite sincero. Reescreva sua própria história. Mesmo que o mundo insista em te colocar no papel de figurante, lembre-se, ninguém conhece seus bastidores como você. Só você sabe das lutas, das noites mal dormidas, dos sonhos escondidos no fundo da gaveta. Não espere o aplauso dos outros. Para dar o próximo passo, aplauda a si mesmo, por ter tentado, por ter caído, por ter tido coragem de continuar. E, se algum dia o medo ou a dúvida baterem à sua porta, lembra, até as maiores vitórias começam com pequenos fracassos. E toda vida extraordinária, no fundo, é só uma soma de recomeços. Se você gostou dessa história, comenta aqui embaixo o que mais te tocou. Me conta qual parte da sua trajetória você gostaria de reescrever, ou qual dor você transformou em força. Não esquece de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias reais, de superação, de fracasso, de vida como ela é. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir. Você não está sozinho e ainda vai se orgulhar do que está construindo. Obrigada por caminhar comigo até aqui. Nos vemos no próximo capítulo.